Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a toda a nossa irmandade que está nesse momento aí assistindo o santo culto junto de nós. Acho que vocês puderam perceber que o irmão Bruno, junto do Amir e o restante do pessoal, como chama o rapaz da produção? Sala 2, Sala 22 Produções, fez a abertura nova aí dos cultos, ficou bem bacana, bem bonito. A gente quer aqui também publicamente agradecer a eles por isso. De pouquinho vai melhorando, vocês vão ver que vai ficando melhor aí, com todo o carinho feito pelos meninos para nós e para a obra de Deus, e nós estamos muito, muito felizes com o resultado. Vamos cultuar? Vamos adorar a Deus? Então convido o povo para vir congregar, que nós temos aí nessa próxima horinha um encontro com o nosso Deus, colocar o papo em dia, esvaziar nossa mente de maus pensamentos, de coisas ruins, de tanta coisa ruim, de tanta tristeza, tanto choro e desolação que nós temos assistido aqui na nossa nação. Vamos procurar nesses momentos que estivermos aqui na presença de Deus, buscar o Senhor de toda a alma, de todo o nosso ser, e vamos ter no nosso coração essa certeza de que o Senhor está cuidando de nós. É bem verdade que os dias são maus e que não está fácil para ninguém, mas o Senhor está cuidando de nós. Vocês vão ver que, mais hora ou menos hora, essa tempestade vai passar. Vamos adorar a Deus com o cântico 1, 2, meia dúzia, 126. Glória a Deus, louvado seja Deus.
Vamos cantar o hino 393, Brunão. 393. Glória a Deus. Vamos cantar para a oração o cântico 343, 343. Céu, e
Glória a Deus. Irmãos, vamos buscar a Deus em santa oração agora. Vamos orar por toda a nossa irmandade, por vocês, por nós, que estamos participando desse santo culto. Apresentaremos a Deus os pedidos de oração que estão sendo feitos aí através da live, no nosso atendimento aqui pelo WhatsApp, pelas páginas no Facebook. E que o Senhor possa, segundo a sua mão grande de bondade e de misericórdia, grande em bondade e em misericórdia, nos atender, vir ao nosso encontro, cumprindo em nós o seu desígnio, a sua vontade, e que possa o seu povo, nós possamos ter nos nossos lábios um cântico de vitória ao nosso Deus, um cântico de exaltação ao Senhor, agradecendo a Deus por todo o bem, por toda a graça que Ele nos tem dado, tudo que Ele nos tem feito, e pelas coisas maravilhosas que Deus ainda vai fazer na nossa vida. Todos nós temos sonhos, temos projetos na mão de Deus, estamos sempre ansiosos, esperando por qual caminho virá o Senhor. Poderoso é Deus, para essa noite derramar sobre nós um espírito de fé, de crença, de confiança, de otimismo, de que o melhor de Deus está por vir na nossa vida. Então, irmão, se você está um pouco desanimado, a irmã, e quem não está, irmãos, diante de tanta desolação, difícil. Todos nós estamos abatidos, entristecidos, e muitas vezes nos vemos desanimados pela nossa impotência de fazer alguma coisa além do que já fazemos. E são momentos, irmãos, que precisamos colocar nossa cabeça no lugar, orar a Deus, meditar sempre na palavra, para manter a sanidade, manter um espírito elevado a Deus também, para que possamos suplantar esse mal que é tão grande sobre toda a terra, como uma noite negra, escura, que traz temor, traz preocupação, dúvidas, incertezas, e assim está o nosso povo, assim estamos nós passando por essa pandemia, mas no nome de Jesus. Essa noite vai passar, irmãos, e o sol da justiça vai raiar para todos nós, no nome de Jesus, e nós vamos glorificar a Deus. Vamos pedir ao Senhor a sua bênção em favor do santo culto, e que Deus possa mandar para nós o conselho da sua santa, bendita e poderosa palavra. Que o Senhor possa falar com as nossas almas, nos ajudando a compreender cada vez mais as coisas de Deus, do reino de Deus, e não só isso, nos entregar cada vez mais as coisas de Deus, colocando o nosso coração nas mãos do Senhor, orando, pedindo a Ele que nos revista da sua graça, da sua misericórdia, irmãos. O melhor de Deus está por vir nas nossas vidas, tenho certeza disso. Vamos ajoelhados, unidos em paz, buscar a face de Deus em santa oração. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus, no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amado, soberano Deus, Pai nosso que estás nos céus, Tu que és a luz da nossa vida, a nossa esperança única e verdadeira, Tu que és, Senhor, o motivo da aspiração da nossa alma, em estar no céu, na glória de Deus. Senhor, Tu que és o caminho, a verdade e a vida. É em Teu nome, em nome de Jesus, Teu Filho, que nós estamos, ó Pai, prostrados aos Teus pés, pedindo a Tua atenção, pedindo, Senhor, os Teus olhos sobre nós, não só nesse momento de oração, mas todos os momentos da nossa vida. Pois quando estamos longe de Ti, Senhor, somos pessoas más, de maus hábitos, de maus pensamentos. Portanto, estamos perto do Senhor segundo a nossa pouca força, confiados de que Tu estás recebendo a nossa oração e que desde o céu, Senhor, falará com as nossas almas para que tenhamos uma direção, para que tenhamos em nós a luz do Teu Espírito e a graça de glorificar a Deus em todo o tempo. Estamos, ó Deus, reunidos nesse sábado para adorar ao Senhor, para buscar, Senhor, de Deus fortaleza, buscar de Deus força, pedindo sempre ao Senhor que deposite sobre nós as virtudes do Teu Espírito Santo, que faça o Teu reino, Senhor, manifesto em nossas vidas, que nos faça também um testemunho vivo da graça de Jesus,
e que as pessoas que nos olharem e nos verem possam testificar do teu amor, da transformação que tu fazes na vida daquele que crê em ti. Senhor, eis o teu povo reunido nessa noite, clamando, buscando, batendo as portas da tua misericórdia, portas essas que não se abrem com chaves ou com mãos humanas, essas portas só se abrem através da oração. Glórias ao nome de Deus. Essas portas só se abrem através de uma comunhão íntima com Deus. Senhor Jesus Cristo, vem ao nosso encontro por amor do teu nome e enche-nos de paz, enche-nos de alegria e de contentamento, para que sempre possamos em todo tempo ter nos nossos lábios um cântico de gratidão e de louvor ao nosso Deus. Toma nas tuas mãos os enfermos, aqueles que estão não só hospitalizados, mas em convalescência nas suas casas, recuperando-se, precisando, Senhor, de ajuda, de alento e também da tua santa palavra. Ó Deus eterno, que o teu povo também possa se resignar e colocar-se, Senhor, de acordo à tua santa vontade para cada um de nós. É bem verdade que muitas vezes não concordamos com alguma coisa e estamos inquietos, até, Senhor, indignados, mas não permita, Deus, que esses espíritos contrários, Senhor, venham tomar conta da nossa personalidade, de quem nós somos, mas que possamos em todo tempo dar um fiel testemunho de cristão na tua presença, orando pelas coisas que não está em nós mudar, porque o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, e querendo, Senhor, operar, quem poderá impedir, Senhor? Toma nas tuas mãos os desempregados, toma nas tuas mãos os entristecidos, os enlutados, que estão passando por essa desolação de perder alguém que ama, alguém que conhece. Só o Senhor pode confortar esses corações. Todo momento, toda hora nos chega a notícia de alguém que partiu. Senhor Jesus, tem misericórdia da nossa alma, tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Ó Deus maravilhoso, queira, Senhor, abençoar a tua obra nos 4 cantos da terra. As construções, as reformas, são diversos trabalhos em andamento, bastante movimentação na tua obra, louvado seja Deus. Mas nós não podemos, Senhor, nos desaperceber e te pedimos que envie a tua proteção, envie os teus anjos e guarda esses teus filhos que estão trabalhando na tua obra, Senhor. E manda embora, afasta todo o perigo e coloca a tua prosperidade, para que também possamos te louvar por isso e por tantas outras coisas mais que tu tens feito. Ó Pai de amor e de bondade, toma nas tuas mãos o irmão Samuel Laurindo, nosso encarregado de orquestra aqui de Alphaville, junto do irmão André, que está, Senhor, com problema de pressão, está, Senhor, com, enfim, atribulado, porque esses dias têm sido maus. Ainda agora, recentemente, tu levaste o seu pai. Senhor, são muitas coisas acontecendo de uma vez só. E o teu servo tem procurado tratamento, tem procurado se cuidar. Mas nós oramos pela vida dele. Enche o irmão Samuel de saúde, Senhor. Que o Espírito de Deus possa visitá-lo agora. E que ele tenha saúde e vida com abundância para atender a tua obra, para atender o cargo, o ministério que tu tem dado, Senhor. Com alegria, com toda a disposição que ele sempre demonstrou em trabalhar na tua obra de todo o coração, Senhor. Não só ele, mas todos nós. Toma-nos na tua mão santa, cuida da nossa saúde, da nossa família, e dá-nos sempre um espírito desprendido, um espírito disposto a estar diante da tua presença, orando, dando exemplo, pregando, batizando, anunciando Cristo, para esse reino maravilhoso que está colocado aí para todos nós. Abençoa esse santo culto e manda-nos do céu a tua santa palavra, e fala, Senhor, com as nossas almas, enche o nosso coração de esperança, de dias melhores, de alegria, Senhor, de dias mais suaves, Senhor, onde possamos ter a nossa vida de volta e voltar à normalidade. Coloca no teu povo união, coloca no teu povo condescendência, empatia, misericórdia, paciência,
para que possamos suplantar esses dias tão difíceis que temos passado. Assim, dirige o santo culto pelo teu Espírito Santo, que todas as coisas transcorram em paz, Senhor. Pedimos as tuas bênçãos e damos gratidão aos céus por elas, no nome de Jesus, que vive eternamente. Amém. Glórias a Deus, glória ao nome do Senhor. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Santo Deus. Vamos cantar o hino 331. 331. Eis que Glórias a Deus. Irmãos, os cultos online, como a Irmandade já bem sabe, permanecem sendo realizados todos os dias às 20 horas. Agora, a partir da próxima semana, se Deus assim preparar, teremos aí alguns revezamentos de irmãos que atenderão os cultos às 14 e às 20 horas de segunda a sexta, e sábado às 10, às 14 e às 20, domingo às 10, às 14 e às 18h30. Lembrando que amanhã, domingo, nós teremos Santa Ceia online às 18h30 para toda a Irmandade, às 6h30 da tarde. Então, preparem um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva, bastante amor no coração, junte a família, estejam reunidos para participar da Santa Ceia com a gente, tá bom? Você aí da sua casa, estaremos aqui da congregação transmitindo o culto para vocês, para que nós participemos com alegria na presença de Deus e possamos ver também o Senhor operando em nós, naquilo que nós precisamos, naquilo que nós esperamos também. Moene fez notório uma informação bastante importante, pediu para que passasse a Irmandade. Nós tomamos como exemplo a cidade aqui de Barueri. Entretanto, é necessário que a Irmandade procure a Secretaria de Saúde do seu município e tome
enfim, fique ao par dessa informação, se ela procede aí no seu município também. Que estão fazendo, aqui em Barueri pelo menos, estão fazendo um cadastro das pessoas que têm comorbidade. O que são comorbidades? Algumas doenças pré-existentes que afetam também o sistema imunológico dessas pessoas. Diabetes, hipertensão, acredito que pacientes de câncer e assim por diante. Qualquer comorbidade, tá bom? Que diagnosticada, devidamente diagnosticada, eles estão fazendo um cadastro para que essas pessoas também tenham acesso mais rápido à vacina. À medida que a vacinação vai avançando, eles vão colocando essas pessoas à frente, porque eles são ainda de mais risco, independente de idade, tá bom? Então procure a assistência social, procure aquele agente comunitário, o posto de saúde da sua cidade, do seu bairro, e se informe se você tem algum tipo de comorbidade, como você pode fazer para se cadastrar, para você também ter acesso mais rapidamente à vacina. E é importante, porque quanto mais prevenidos, mais precavidos, mais, enfim, seguros nós estaremos, e claro, você também, tá bom? Procura a Secretaria de Saúde do seu município e se informe. Olha, eu tenho comorbidade, sou hipertenso, está aqui o diagnóstico, eu sou diabético, assim por diante, e eu quero fazer um cadastro, se é que é esse cadastro aí. Aqui em Barueri há, e já está andando, graças a Deus, Deus está abençoando grandemente, já está alcançando bastante gente. Tá bom, irmãos? Nos ajudem com as ofertas e as coletas, como a Irmandade sempre tem feito, só temos a agradecer sempre, mas continuamos pedindo a colaboração de vocês. Estamos com reforma da Igreja do Bairro do Limão, que está andando bem, logo nós vamos preparar um vídeo para vocês, do antes e do depois. Sorocaba e Itapirapuã Paulista, que são também de responsabilidade aqui da Irmandade do Alphaville. Tem outras congregações que nós já estamos preparando o projeto para aprovação junto à Prefeitura, que vai começar a construção aí no interior de São Paulo, próximo de Campinas, essa região. Deus está preparando, tá bom? Nós vamos mantendo a Irmandade avisada ao longo do tempo, conforme as coisas forem andando. A gente vai dimensionando os recursos para conseguir fazer tudo com bastante prudência, com bastante cuidado, não podemos ser, enfim, estar desapercebidos com isso, ser levianos, não é? Mas até aqui, o Senhor tem dado a nós uma boa administração, tem dado a nós bastante cautela e muito mais do que isso, tem colocado sobre nós a sua bênção. Graças damos a Deus por isso e o Senhor tem nos ajudado. Tá bem, amados? Então colaborem, tem a chave do Pix aí na descrição do vídeo, que é alfaville@ccacristã.org.br. Certo, Bruno? Vamos cantar o 165. Vamos aguardar que o Senhor nos mande a sua palavra. 165. Bem pontuadinho, hein? Vamos lá. Não temas tu, esposa de Jesus, com justiça ele te confirmará. Ter o inimigo te cercar, o Senhor te guardará. Toda arma contra ti prosperar não poderá. Quando o inimigo contra ti se levantar, Cristo te defenderá. Toda arma preparada contra ti te oprime, mas jamais te vencerá. Jesus, teu defensor, guardião, a vitória te dará. Toda arma contra ti prosperar não poderá. Quando o inimigo contra ti se levantar, Cristo te defenderá. Na mansão celeste não te lembrarás das angústias desse mundo enganador.
Glória a Deus. Aguardemos a palavra. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Irmãos, na descrição do vídeo aí tem os nossos dados bancários, continuamos sempre pedindo à Irmandade a contribuição para a obra de Deus. A nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br, alfaville@ccacristã.org.br. Pedimos a colaboração da Irmandade. É até importante falar sobre isso. Nós pedimos e pediremos sempre, abertamente, sem nenhuma ressalva, sem nenhuma restrição e tampouco sem nenhum constrangimento, porque é para a obra de Deus. Vocês têm visto as melhorias nas transmissões, as igrejas que estão sendo reformadas e construídas, os atendimentos aos necessitados, enfim, acho que toda a Irmandade é bem testemunha disso. Então, ajuda, em nome de Jesus. Tem os dados bancários aí na descrição. O Senhor te retribuirá com muitas bênçãos. Se nós unirmos forças, a nossa Irmandade junta vai fazer uma corrente do bem que vai beneficiar a obra de Deus. Repetindo, a chave do Pix é o nosso e-mail, que é alfaville@ccacristã.org.br. Alfaville com PH e 2L no final. Irmão N fez bem facinho. Vocês conseguirem digitar facinho. As irmãs de 80 anos digitam de olho fechado, assim. Coisa do irmão N, né? Tá bom? Mas na descrição do vídeo aí você vai lá, copia e cola, tá bom? E vai dar certo, em nome de Jesus. O Bruno dá risada. Vamos lá, Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 39. Eu tinha passado 30 para você, Bruno? Tinha passado errado, né? Agora deu? 39, desculpe. Diz aqui, Maria visita Isabel. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse, Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia de geração em geração para os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração.
Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazio os ricos. E auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para a sua casa. Até aqui Deus nos dá, amados irmãos. Amém. Pena que nós não temos esse hino, Bruno. Nós não temos a melodia dele, que é o Cântico de Maria. Mas vamos ver se a gente grava, que é o 338 do nosso sinal. Maria visita Isabel. As duas, irmãos amados, nesse quesito aí, tiveram uma gravidez bastante incomum na maneira que se deu. Isabel, seu esposo sacerdote Zacarias, estava adorando no templo, e o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: sua mulher vai conceber, vai ter um filho. E ele, de atônito, de assustado, abismado com aquela visagem, com aquela visão, ficou mudo. E escrevia e falava por escrita por algum tempo, de tão a pessoa leva aquele susto que perdeu a voz. Da mesma forma, Maria, muito mais incomum, não havendo conhecido o homem, não tendo sido uma mulher virgem, que não havia conhecido o homem intimamente, concebeu de ter o Filho de Deus no seu ventre, avisada por um anjo, também que apareceu a ela. Amados irmãos, são os propósitos de Deus na vida dessas duas mulheres, escolhidas para Deus, por Deus, para grandes coisas. E já no começo dessa palavra, o Senhor manda avisar a sua igreja: não se assuste, porque eu vou me apresentar no teu caminho para te anunciar, te diz Deus, coisas muito maravilhosas. Algo que foge da tua compreensão, que foge da tua razão, até daquilo que você já concebeu em você, de dizer: isso jamais se dará comigo. Como Sara, irmãos, quando o anjo apareceu a Abraão e disse que ela teria um filho, e ela deu risada por detrás da tenda, dizendo: como poderei eu, sendo uma mulher velha, engravidar, sendo que já cessou o meu costume das mulheres, sendo que meu esposo já é velho, certamente ele velho, ela já na menopausa, que esse é o costume que ela dizia. Irmãos, e o anjo pergunta: porventura há algo impossível para Deus? Preparemo-nos, igreja. O sinal de Deus está vindo na vida de alguém. Glória ao nome do Senhor. Ou a resposta das tuas orações. Porém, não será exatamente a resposta daquilo que você pediu. O Senhor te diz: será muito mais do que você pediu. Bendito seja o nome do Senhor. E quando, amados irmãos, Maria foi visitar Isabel, e ela saudou a Isabel, aqui nós lemos que João saltou no seu ventre, aleluia, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, daqui dizendo a palavra. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Irmãos, essa palavra é uma saudação para a igreja, irmãos. E espero em Deus que todos nós, todos vós, sejam tomados do Espírito Santo. O Senhor te diz: salve varão e varoa valorosos, o Senhor é convosco. Glória a Deus. O Senhor é conosco, o Senhor é com a nossa casa, com a nossa família. E o projeto maravilhoso que Deus te pôs nas mãos, que você não sabe como vai ser, que você não sabe como levar adiante, o Senhor te diz: eu estarei contigo durante todo o processo, estive contigo antes do processo, estarei contigo depois dele também. Glorifica o teu Deus, porque essa noite a palavra vem te trazer um cântico de vitória. Maria, bendito seja o nome do Senhor, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, mãe do Salvador do mundo, amados irmãos, fez esse cântico a Deus, exultando, que lá no nosso cenário fala: minha alma engrandece ao meu Salvador, que para mim atentou, e o meu espírito se alegra em Deus que me perdoou. Glória, redimida por seu grande amor, minha alma louva a Deus.
que as trevas do mal também dissipou, aleluia, e também perdoou os pecados meus. Irmãos, glória ao nome do Senhor. Essa palavra hoje vem dissipar as trevas do mal da tua vida, vem dissipar o medo, vem dissipar a preocupação. Essa saudação maravilhosa por essa palavra, vem para que você seja cheio, glória, glória ao Senhor, seja cheio do Espírito Santo de Deus, que toda escuridão, que todas as trevas, que toda tempestade, irmão, que o adversário colocou na tua vida, possa sair hoje no nome de Jesus, amados irmãos. Não temas, não se preocupe, o anjo de Deus está cuidando de ti como estava cuidando dessas duas. Maria, irmão, se não fosse o Senhor com ela, poderia ter morrido apedrejada, irmão, porque como ela pôde engravidar se não tinha marido, não tinha homem consigo? Mas o Senhor dá a missão, e o Senhor dá a guarida, dá a proteção, dá a condição, o Senhor vela por cumprir a sua palavra. Irmão, Deus te falou, Deus te confirmou pela palavra, Senhor te pôs essa certeza no coração, não temas, não volte atrás, não te espantes, glória ao Senhor, não para, glória ao Senhor. Continue, irmão. O Senhor está cuidando de ti, e aquele que tocar em ti, toca no Senhor. Aquele que interferir, que intervir no teu destino, intervirá nos planos de Deus. E saiba que os planos de Deus não podem ser frustrados, não podem ser mudados ou impedidos, irmãos. Quem pode segurar a onda no mar? Quem pode segurar a chuva nas nuvens e dizer, não vai chover, eu vou segurar ela e ela não vai chover? Quem pode segurar o sol no nascente e dizer, hoje ele não vai sair de trás da montanha? Ninguém, irmão. Muito mais o nosso Deus, que é a majestade, a magnificência do poder no nosso Deus. O teu Senhor te diz, eu estou determinado, aleluia, decidido a cumprir a minha palavra na tua vida. Você se prepara muito bem, coloca-te em oração, porque o Senhor te diz, vem resposta de Deus por essa palavra. Até hoje, a tua contabilidade foi de prejuízos, foi de choro, foi de perda, foi de angústia, de decepções, de aflições, de vergonha. Bendito seja Deus. Mas o Senhor te diz, eu vou mudar essa matemática, eu vou mudar essa situação, vou mudar essa rotina. Glória ao nome do Senhor. Quantos irmãos tiveram encontros com Deus, encontros com anjo? Jacó teve encontros com anjo, Ezequiel teve encontros com anjo, Daniel teve encontro com anjo, Sadraque, Mesaque, Abednego tiveram encontro com anjo na fornalha de fogo ardente, Zacarias, glória ao nome do Senhor Jesus. E quantos, amados irmãos, quantos outros, até a jumenta teve encontro com o anjo de Balaão. Bendito seja Deus. E o Senhor te diz, o meu anjo vai encontrar-se contigo. Bendito é o Senhor. O meu anjo vai encontrar-se com esta tua causa, vai encontrar com a sua família. O Senhor te diz, eu vou te fazer ter uma experiência sobrenatural das coisas de Deus, uma experiência que não é humana, uma experiência que só se vivencia por fé, por Espírito, por graça divina. E o Senhor diz, por essa palavra, a minha graça está sendo derramada, amados irmãos. Ô Isabel, Maria te vem visitar, olha Maria aqui, e a criancinha no teu ventre é a graça de Deus que está em você, que ela salte agora, em nome de Jesus Cristo, que a glória de Deus agora esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa também. Glória a Deus nas alturas. São situações que enfrentamos, queridos irmãos, que nos levam às vezes à beira do desespero, ou ao meio do desespero, ou ao profundo do desespero, de maneira que nós nos inquietamos, nos entristecemos, choramos, lamentamos, e esperneamos buscando uma saída.
buscando uma válvula de escape. E tu farás como fez o salmista no Salmo. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O teu socorro não vem de igreja, o teu socorro não vem de ministério, não vem do marido nem da esposa. O teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E essa saudação maravilhosa que é essa palavra, que está soando aos teus ouvidos, ela é resposta da tua oração. Você não falou com Deus, irmão? Você não perguntou a Deus? O Senhor está te respondendo: salve agraciada, salve agraciado do Senhor. Eu vou gerar alguma coisa em você. Alguma coisa que não é humana. Alguma coisa que transcende a compreensão humana, um dom espiritual, irmãos, uma capacidade especial, uma compreensão que as outras pessoas não têm. O Senhor poderá colocar em ti um espírito pacífico, um espírito de conciliação, um espírito de empreender, enfim, um espírito de cura, o espírito da revelação, o espírito da coragem. Igreja de Deus, as armaduras do céu estão caindo para a igreja do Senhor Jesus, irmão. Não para a CCA, para a igreja de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo é Senhor e Bispo da sua vida, é a igreja de Deus. Limpa a tua mente essa noite. Limpa o teu coração essa noite. Troca essa roupa de tristeza. Troca essa roupa de luto. Troca esse pensamento de desgraça e de derrota e de aflição. E veste, irmão, a roupa da palavra de Deus. Hoje o Senhor te cobre de esperança. Te adorna de alegria. E te põe na tua cabeça o capacete da esperança da vida eterna. O capacete da salvação, irmão, da fé. Te porá o Senhor um espírito destemido no teu coração, um espírito encorajado, animado, um espírito desbravador, que não temerá espanto noturno, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Alamaia, glória, glória, glórias a Deus. Não temas nada, irmão, não tema desemprego, não tema pandemia, não tema igreja fechada. A minha palavra não faltará, diz o Senhor. A minha palavra não vai faltar na tua vida, não vai faltar na tua casa, não vai faltar o pão para os teus filhos, e nem o pão espiritual para a igreja do nosso Deus. Glórias a Deus. O Senhor se usará de muitas vidas, de muitas formas, porque a sua graça é multiforme, sua graça é santa, ela inova-se a todo momento, em todo momento, ela se reinventa. Essa graça de Deus que está sobre nós, chamada Jesus, hoje toma a totalidade do teu ser, hoje toma todos os teus pensamentos, e como deu a Maria, te dá também um cântico de vitória. Glória ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome de Deus. O Senhor, como agiu com Maria, vai agir contigo valorosamente. E o Senhor vai elevar os humildes, e vai encher de bem os famintos. Glória ao nome do Senhor. Amados irmãos, a promessa de Deus é de geração em geração. E Maria dizia daqueles irmãos que vieram desde os seus pais de Abraão, como falou ao nosso pai Abraão, que a sua prosperidade seria para sempre. E nós também viemos dessa descendência. Poderemos dizer: Senhor, como tu falaste a nosso pai Abraão, nós cremos na promessa que tu nos tem feito, na promessa que tu fizeste a teu amigo e servo Davi, que não faltaria a tua providência. Irmão, tu és da descendência de Davi, tu és da descendência de Jesus Cristo, e essa bênção, essa promessa ainda é válida para a tua vida e para os teus dias, e para os teus filhos, e para os filhos deles também, até a volta de Cristo nosso Senhor. Então, amados irmãos, é uma bênção muito grande essa palavra, irmãos,
É um derramamento muito grande, muito excelente, muito maravilhoso, de um espírito de ânimo para a Irmandade, que amanhã participará da Santa Ceia. Prostra, participa, alegra-te, reúne a tua família, perdoem-se mutuamente, amem-se, porque vem chegando aí a bênção de Deus, irmãos. E não seja o caso, queridos, dela chegar até os nossos lares e os nossos corações estarem fechados, irmão. Ela vai bater e não vai achar ninguém na casa. Ou vai achar a casa trancafiada, como a arca que Noé fez, que foi trancada por fora, ele não podia abrir. Quem quer que fosse que batesse, como muitos pediram, ele não podia abrir. Assim, Deus está te alertando, te avisando. Sabe, irmão, quando alguém te fala, vai chegar uma correspondência na sua casa, fique esperando. Você não sai para canto nenhum. Principalmente se for uma correspondência importante, de valor. Você fica ali ansioso, esperando. Você não pode contar com a boa vontade do carteiro, às vezes ele chama meia vez e vai embora. Se você está à espreita, você vê ele e fala, não vai não, entrega o que você me trouxe, não é? Amados irmãos, assim o Senhor nos alerta essa noite por essa palavra. Prepara-te bem, para que quando esse carteiro passar na tua casa, ele ache as portas abertas, ache você no portão esperando a tua bênção. Glória ao nome do Senhor, glória a Deus. Imagine, irmão, você recebeu uma ligação do correio dizendo, olha, chegou aqui uma correspondência para você, você pode vir retirar? Posso. De que você vem? Você vem de pé, vem de bicicleta, vem de carro? Ah, eu vou de carro. Não vem não, vem de caminhão. A correspondência é grande, o pacote é grande, a bênção é grande. Alaia, irmão, se teu esposo não está ouvindo essa palavra, põe ele para escutar depois. Se a esposa não está, põe para escutar depois. Se os filhos não estão, chame-os para escutar depois. Ela vai ficar salva. Avisa toda a tua casa. Organiza muito bem esse processo, porque precisará das mãos, dos braços de todos. Essa bênção não é só para a sua casa. Essa bênção é para a tua família. É para os genros, para as noras, para os netos. Avisa os vizinhos também. Glória ao Senhor. Glória a Deus das alturas. Irmão, tem poder por essa palavra. Eu creio que haverá uma dispensação maravilhosa para a igreja de Deus, irmãos. Uma dispensação santa e maravilhosa. Uma dispensação que vem do coração de Deus para o homem, que vem do amor de Deus para com as nossas vidas e com as nossas almas. Glória a Jesus, aleluia. Querido irmão e irmã, que o Espírito de Deus te encontre bem disposto e bem disposta. Como Maria saudou Isabel, hoje não é Maria, mas é o filho que estava no seu ventre, o Espírito de Deus em Jesus, que te saúda. E como anjo apareceu a Gideão e disse, salve varão valoroso, o Senhor é contigo. Esse Espírito, esse mesmo anjo aparece hoje para essa igreja nesse sábado. Salve povo de Deus, o Senhor é convosco, diz o Senhor. O Senhor é com a sua amada igreja. E como cantamos no hino, toda arma preparada contra ti não prosperará. E todo aquele que se levantar contra ti cairá ferido por amor de ti. Sobre a tua vida tem promessa, sobre a tua vida tem a palavra, sobre a tua vida tem oração. Não nasceu ainda o demônio que vai tirar você da graça de Deus, irmão. Vai tirar você, irmã, da presença do Senhor. Então, amados irmãos, creiamos de coração nessa palavra, recebamos ela como vinda do céu para nós. Um presente de Deus nesse sábado para nós. Dizendo, em meio a tantas lutas, tantas advertências que Deus nos fez ao longo dessa semana, vem um alívio, o Senhor está afrouxando um pouco o laço, e dizendo, vou te dar um pouco de descanso. E venho te dizer que coisas boas estão por chegar na tua vida, diz o Senhor.
Deus seja louvado. Amém. Ajoelhados, oremos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Eterno Deus, Pai de toda santidade, oramos agora para agradecer-te pelo culto que nos tens concedido, feito com que o teu povo se ajuntasse em derredor de uma TV, de um celular, de um computador, ou pelo rádio, pelo aplicativo, para ouvir a voz da tua palavra. Para ouvir a mensagem da tua palavra, o discurso que tu trarias pelo teu Espírito Santo. E nós te louvamos, porque ainda sendo teu servo fraco, pequeno, por amor ao teu povo, o Senhor enviou o pão celestial essa noite. E não deixou faltar comida na mesa do teu povo. Senhor, queira animar-nos mais e mais por esta tua palavra. Colocar-nos em unidade de espírito, em também espírito de oração, porque o novo de Deus está chegando. Foi o Senhor que avisou e nós cremos. Tua palavra é vida, tua palavra é verdade, tua palavra é santa. Despeça-nos na paz de Deus e prepara os nossos corações para a Santa Ceia, para que estejamos dignamente diante de Ti, renovando mais essa vez os nossos votos de fidelidade ao nosso Deus. Pedimos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus, que vive eternamente. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar o hino 448.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a virtude da palavra estejam guardadas em nossos corações. Amém, Jesus.